Prontinho, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Está em modo de apresentação. Então, a gente vai ver agora como é que a gente vai contabilizar a variação cambial de investimentos no exterior. Tá? Esse é o nosso último assunto. E ele trata de nos mostrar como que a gente deve contabilizar, através do MEP, né, do método da equivalência patrimonial, um investimento que nós tenhamos em uma outra empresa no exterior. Então, como é que a gente vai fazer a contabilização utilizando o MEP desta nossa empresa controlada? Então, vamos lá. Admitamos, tá, que uma empresa investidora brasileira, chamada aí de empresa Canarinho, seja criada com um capital de 2 milhões e com a única finalidade de investir na empresa Sucesso, sediada nos Estados Unidos. Então, a investidora fica aqui no Brasil, o capital dessa empresa é de 2 milhões e a única finalidade dela é investir na empresa Sucesso, que está nos Estados Unidos. Aí, aqui vocês estão vendo o balanço patrimonial da empresa Canarinho, tá? Então, essa empresa Canarinho, ela vai ter no ativo dela o investimento na empresa Sucesso e o capital social de 2 milhões, que corresponde ao valor do investimento, tá? A empresa Canarinho foi criada unicamente com essa finalidade. Então, o capital social dela corresponde ao valor do investimento. Ela não tem caixa, não tem bancos, não tem estoque, não tem imobilizado, não tem dívidas, não tem nada. Só isso daí. O investimento realizado na empresa Sucesso foi feito com uma taxa cambial, onde a cada 2 dólares correspondia, a cada 2 reais correspondia 1 dólar, né? A paridade cambial era de 2 para 1, 2 reais, 1 dólar. Aí, naquele mesmo dia, nós, aqui no Brasil, pegamos os 2 milhões de reais e investimos, criamos, constituímos a empresa Sucesso, lá nos Estados Unidos, com a paridade de 2 para 1. Aí, diante disso, aqui está o balanço patrimonial da investida americana Sucesso. Então, o capital social é de 1 milhão de dólares, porque a paridade cambial é de 2 para 1. E aí, com esse capital social, a gente ficou com um caixa de 200 mil dólares, estoque, e máquinas e equipamentos imobilizados por 500 mil dólares. Tudo bem até aqui? Tudo ok, professora. Após o primeiro ano de atividades, a empresa Sucesso apresentou a seguinte DRE e balanço patrimonial. Então, passado aí um ano, 31 de dezembro, ela teve aí na DR dela vendas, custos, isso tudo em dólar, tá? Lucro bruto, despesas, tributos, lucro líquido, 300 mil dólares. Então, ela tinha lá um capital social de 1 milhão de dólares, movimentou, comprou, vendeu, e no final daquele mesmo ano, 300 mil dólares de lucro. Aí, esses 300 mil dólares vão lá compor o balanço patrimonial na conta de lucros acumulados
capital social original de 1 milhão, lucro de 300 mil, fecha o balanço. E aí o PL, no momento seguinte, né, é de 2 milhões de dólares. Então, ela tinha 1 milhão de dólares, movimentou isso daí, fechou o ano com um lucro de 300 mil, e o patrimônio dela, 2 milhões de dólares. Ok? Tranquilo? Suave? Suave. Beleza, professor. Bora lá. Tranquilo. Aí, vamos para a primeira regrinha, tá? A primeira regrinha é a regrinha de conversão. Então, o que a gente precisa fazer em relação à empresa sucesso para que a gente possa trazer o balanço e a DRE da empresa sucesso e contabilizar na empresa Canarinho aqui no Brasil? Porque perceba, tá, que a gente vai trazer os lucros da empresa sucesso para a empresa Canarinho, né? A gente vai trazer esse resultado para nós. Se ela estivesse no Brasil, pegava os 300 mil, né? Fazia receita, investimento a receita, estava tudo resolvido. O problema é que ela não está sediada no Brasil, então eu tenho que fazer a conversão, né? Então, como é que a gente converte esse balanço e essa DR para a moeda brasileira? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o processo começa pela conversão da demonstração de resultado, da DR. E aí, a regrinha da conversão é utilizarmos o câmbio médio. O que é esse câmbio médio? O câmbio médio corresponde ao câmbio do início das demonstrações contábeis. Você vai pegar o câmbio do início e o câmbio do final das demonstrações contábeis. Então, o câmbio em janeiro e o câmbio em dezembro. Você soma e divide, e aí a gente vai chegar no câmbio médio. Então, para fins deste exemplo, o câmbio no início era de R$2, a paridade, né? 2 para 1. E o câmbio no final do ano, em 31 de dezembro, era de 2,20. Então, eu tinha R$2 no início, 2,20 no final, e o câmbio médio é 2,10. Essa é a regra, tá? Então, a regra para que a gente converta uma DRE na moeda estrangeira para a moeda nacional é você aplicar o câmbio médio daquela demonstração. Se ela for trimestral, você pega do início do mês, né? E do final do trimestre, porque eu estou com a DR trimestral. Como aqui é anual, eu pego do início do ano e final do ano, pego o câmbio médio. Quando é que eu não vou poder aplicar essa regra? Quando, naquele país, eu tiver uma volatilidade muito grande. Então, digamos que o câmbio naquele país, ele tenha uma grande oscilação, né? E aí, nesse caso, quando eu tenho uma grande volatilidade nos valores do câmbio, eu não posso usar essa regra de pegar o câmbio médio, porque o câmbio médio não vai refletir as operações que aconteceram naquele período, porque é muito volátil. Então, sobe e desce, tem uma amplitude muito grande, né? Entre um câmbio do dia e o câmbio do outro dia, fica oscilando. Então, é muito ampla esse desvio padrão aí, tá? Mas, se eu tiver uma oscilação pequena, né? Então, eu posso usar o médio, porque o médio vai refletir aí as operações naquele período. Então, no nosso exemplo, a gente vai poder fazer o câmbio médio porque saiu de 2 para 2,20. Então, não saiu muito fora disso. Aí eu peguei o início do período, R$2, o final do período, 2,20, e apliquei o câmbio médio para toda a DRE. Ao fazer isso, chego a um lucro líquido convertido em reais pela aplicação do câmbio médio de R$630.
Beleu? Beleza. Beleza para todo mundo, pessoal? Tá de boa? Tá sim, professora. Vamos embora. Aí agora a gente vai para o balanço patrimonial. E aí o balanço patrimonial ele tem duas etapas. A primeira etapa é a etapa de conversão do PL. O PL tem uma regrinha de conversão diferente dos demais elementos, tanto do ativo como do passivo. Então vamos lá. O capital social é de $1 milhão, que é exatamente... Vocês estão conseguindo ver meu mouse ou não? Peraí. Não. Não, dá pra ver, professora. Então vamos tentar por aqui. Conseguem ver meu mouse? Agora dá. Agora sim. Ai, Jesus, o que foi que eu fiz? Pronto. Então, vê só. Aqui é o meu capital social em dólares, tá? E aqui é o meu câmbio final em reais. Então, multiplicando um pelo outro, eu vou ter 2.200.000. Aqui é o meu capital original, ele não vai mudar, é $1 milhão. E aqui é o meu câmbio no início do ano, 1º de janeiro. Então, 2 milhões foi o início da brincadeira. Aí, um menos o outro, eu vou ter uma variação cambial de 200 mil. Ficou estranho, foi? Eu não tô conseguindo enxergar mais o bate-papo, tá? Porque eu troquei de tela. Vocês conseguem ver o mouse e conseguem me escutar? Sim, professora. Então, pronto. Vocês conseguiram escutar essa parte aqui dos 200 mil, que é a diferença de um para o outro? Aham. Todo mundo está entendendo, galera? Perfeito. Sim, Sim, professora. Sim, professor. Show. Aí agora, vamos tratar do lucro, tá? Que é a segunda parte. Aí o meu lucro era de quanto? Foi de quanto? 300 mil. Aí, ó, galera, eu vou pegar 300 mil e vou multiplicar por 2,20, que é o câmbio final, é o câmbio de 31 de dezembro. Aí dá 660. Por outro lado, o câmbio que foi feita a conversão, lá quando você fechou a DRE, foi pelo câmbio médio, que é 2,10. Então, 300 mil dólares vezes 2,10 dá 630. Então, quando eu pego a diferença, eu vou ter 30 mil reais de diferença pela variação cambial. Somada com os 200 mil da primeira variação, então a variação total do capital social e do lucro é de 230 mil. Ô, professora, Oi. esse câmbio médio é do dia que foi fechado o resultado lá da empresa Sucesso? O câmbio médio é o câmbio do encerramento das demonstrações. 31 de dezembro. Lá da, Não, o câmbio da médio Sucesso, é o né? câmbio do encerramento subtraído do câmbio do início, né, da atividade do período, Uhum. dividido por 2. Ah, entendi. É porque quando tem dividendo de empresa americana, vai do dia do pagamento na declaração. Show! Eu Quando pensei que você era tem isso. dividendos, é do dia mesmo. Show de bola, é isso aí. Ah, Mas certo, esse entendi. nosso exemplozinho é de conversão das demonstrações. Ah, entendi. Tranquilo. Vamos lá. Então, aqui 230 é o somatório dos 200 mil do capital e dos 30 mil do lucro. Lembrando que, quando eu falo do lucro, eu vou me referir ao câmbio médio e ao câmbio final. Quando eu falo do capital social, eu vou me referir câmbio inicial, câmbio final. De novo, o lucro, eu uso o
câmbio médio versus câmbio final. Capital social, câmbio do início, câmbio do final. Fechou? Sim, professora. Sim. O investimento original de $1 milhão ao câmbio original de R$2 correspondia a R$2 milhões. Com o câmbio a 2,20 corresponde a 2.200.000. Essa variação cambial promoverá um ganho econômico de 200 mil, o qual será contabilizado pela investidora brasileira. Então, a gente vai contabilizar esse ganho aqui no Brasil. E da mesma forma o lucro, que quando ele foi gerado pelo câmbio médio de 2,10, que multiplicado pelo lucro líquido em dólar, daria 630 mil. E o câmbio final era de 660, que corresponde aos $300 mil, ao câmbio de 2,20. Então, 660 menos 630, 30 mil de diferença, que também vai ser contabilizado esse ganho aqui no Brasil. O ganho total de 230 vai ser registrado aqui no Brasil pela investidora brasileira em sua conta de investimento, via equivalência patrimonial. Porém, o crédito, débito de investimento, mas o crédito não será uma receita. Por quê? Porque esse ganho não é decorrente da atividade da empresa Sucesso nos Estados Unidos. Se esse ganho fosse em função da atividade da empresa americana, este ganho seria rapidamente contabilizado como MEP, receita por equivalência. Só que esse ganho é um ganho econômico derivado da variação do câmbio. Então, esse crédito não é conta de resultado, é uma conta de patrimônio líquido, que vai ficar guardadinho na conta de ajuste de avaliação patrimonial. Foi? Sim, professora. Oi, pessoal. Pessoal, dá eco aqui para mim. Tranquilo, professor. Sim, a senhora pode explicar. Oi, Florzinha, quer que eu explique de novo? É. Então, vamos lá. Existem 2 tipos de ganhos aí na parada, tá? O primeiro ganho é o ganho decorrente do próprio lucro. Esse ganho aí é o ganho da empresa, é o ganho da empresa Sucesso, é o quanto ela teve de lucro, tá? Então, esse ganho vai ser registrado a débito de investimento e a crédito de receita por equivalência patrimonial. Por quê? Porque é, de fato, o lucro líquido que a empresa lá teve. E como a gente é investidora, controladora da empresa de lá, esse lucro vem todinho para nós. É um lucro da empresa, que é nosso. E o crédito é receita por equivalência patrimonial. Porém, nós estamos diante de um outro ganho. Esse outro ganho não tem nada a ver com a atividade da empresa Sucesso. Esse outro ganho é decorrente da variação cambial. Então, apesar de ser um ganho e apesar de nós entrarmos na contabilização com a conta de investimento, o crédito não é receita por equivalência. O crédito vai ficar guardadinho na conta do PL, em ajuste de avaliação patrimonial. Eu não posso dizer que isso é uma receita por equivalência, porque esse segundo ganho de 630 é tão somente fruto
da variação cambial. E pela equivalência patrimonial, eu tenho que corresponder o valor do meu investimento ao valor do patrimônio líquido. O patrimônio líquido da outra empresa está registrado em moeda estrangeira. Então, quando eu faço a conversão, haja vista que a moeda estrangeira subiu de valor, eu tive um ganho. Por quê? Porque quando eu investi, o dólar era um valor, e quando encerrou o ano, o dólar ficou mais caro. Então, aquele meu investimento se valorizou. Mas o investimento não se valorizou porque a empresa lucrou. Não. O investimento sofreu um acréscimo de valor porque o dólar variou. Como eu estou avaliando o investimento pelo MEP, e haja vista que houve um ganho, eu vou ter que debitar a conta de investimento para fazer jus ao MEP. Então, eu vou debitar investimento, mas o crédito não vai ser a receita por equivalência. O crédito vai ficar na conta de PL, para poder a gente distinguir o ganho advindo do lucro daquele ganho advindo da variação cambial. São duas coisas distintas. Porém, eu vou registrar o investimento, vai a débito. O crédito é que vai ficar diferente. E aí, galera? Beleza, professora. Todo mundo entendeu? Aham, professora. Vamos embora. As demais contas do balanço, ativas e passivas, eu vou converter pelo câmbio de fechamento. Então, eu vou pegar meu ativo todinho e converto por 2,20, que é o câmbio do final do ano. Então, eu pego meu ativo do jeito que ele está em dólares e multiplico por 2,20. E o passivo também, né? A única diferença é em relação ao PL, que o PL eu vou contabilizar inicialmente o capital social pelo câmbio original, os lucros pelo câmbio médio, e aí eu vou ter aqui os 230, que é justamente aquele ganho ou perda na conversão. E aí, ó, com licença, eu tenho aqui os 2 milhões de dólares, e aqui eu vou ter na outra coluna em reais. Prestem atenção, ativo a 2,20, multiplicando os valores em dólares pelo câmbio final, tá aqui os valores convertidos em real, 4 milhões e 400. E aqui eu pego meu passivo, sigo a mesma regra, R$ 1.540,00, e aqui o PL, onde eu vou pegar o capital social, que é $1 milhão, pelo registro original, o lucro pelo câmbio médio, 630, e aquele ganho que a gente apurou derivado da variação cambial, ele vai ficar aqui guardadinho. Então, perceba que o capital social ele não vai ter variação de valor. Ele vai continuar por 2 milhões. Eu não vou mexer na conta do capital social. Ele vai guardar o registro original. Assim como o lucro vai guardar o registro do câmbio médio. Agora, essa variação aqui eu vou contabilizar em uma conta de ganhos ou perdas na conversão, que é justamente aquela conta do ajuste de avaliação patrimonial. Eu não mexo no valor do capital e eu não mexo no valor do lucro. Agora, eu vou registrar esse ganho aqui. Turminha?
Tudo tranquilo, professor. Beleza. Amores, tá tudo certo para vocês? Aham. Sim. Sim, professor. Vamos embora. Então, de posse dessas demonstrações contábeis convertidas para real, a gente vai aplicar a equivalência patrimonial, que no nosso caso a gente é controlado integral, e registrar débito de investimento, crédito pela receita no valor de 630, joia? Que é o lucro, convertido pelo câmbio médio. Certo, professor. Joia. Aí aqui tá a demonstração de resultado da empresa Canarinho. Ela só teve isso, coitada. Ela não tem mais nada na vida. Ela não tem R$1 de outra coisa. Então, essa é a extensa DRE da empresa Canarinho. Então, todo o lucro da empresa Canarinho advém da equivalência patrimonial da empresa americana. Tchau. E aqui, ó, o que vai acontecer? Na conta investimento, originalmente eu tinha 2 milhões, que representava o investimento original lá, o inicial. Aí, eu tenho agora os 630, que é o MEP, a equivalência patrimonial, e os ganhos na conversão, de 230 mil. Então, o meu investimento está avaliado agora por 2.860.000, tá? Então, o que é que está faltando aí para essa conta fechar? Veja só, eu já contabilizei os 630 pela equivalência, que é esse lançamento aqui. Agora, eu preciso contabilizar exatamente os 230 da conversão. E aí o lançamento é esse aí. Débito investimento, crédito resultado abrangente, ajuste de avaliação patrimonial, 230 mil. Minha? Beleza, professor. Beleza mesmo? Sim. E aí estamos nós. Sim, professora. Prontinho. Esse resultado ele vai para a DRA da investidora, não é isso? Exatamente. Vai para a DRA da investidora. Perfeito. É isso aí. Show de bola. Tudo certo, galera. Sim, professor. Pronto. Então, esse era o nosso último assunto, né, que estava faltando. Conforme prometido, eu falei que ia ser rapidinho. E era realmente só esse assunto que faltava para poder fechar. Deixa eu terminar aqui a nossa gravação.